A arte é o viés fundamental. Tudo passa pela arte. Não tem como a gente ensinar qualquer conteúdo se não passar pela arte. Entendeu? E eu acho que o caminho é por aí, que mais escolas, mais professores deveriam casar os seus conteúdos com a arte, porque eles vão ter um sucesso maior junto às crianças e os jovens. A Nigéria é um país localizado na África Ocidental, que abrange 36 estados e o território da capital federal, local que abriga a cidade de Abuja, atual capital da Nigéria. O país é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteiras com Níger, Golfo da Guiné, Chad, Camarões e Benin. Tem como atual presidente Muhammadu Buhari e é conhecida como o Gigante da África, por ser o país mais populoso do continente africano, além de ser o 11º maior produtor mundial de petróleo. Sua língua oficial é o inglês, devido à colonização, mas dentro da própria Nigéria circulam mais de 500 línguas. Lagos é a sua cidade mais famosa, tendo sido a capital da Nigéria até o ano de 1991. Além disso, o país africano dispõe de uma famosa indústria cinematográfica, considerada a terceira maior do mundo, a chamada Nollywood, que tem como principal finalidade não o lucro e as elites, mas sim o democratismo, visto que o cinema é produzido pelo povo e para o povo. O objetivo do nosso documentário é discorrer sobre as práticas socioculturais contemporâneas, os imaginários de África produzidos fora do continente e África na sala de aula. Por isso, procuramos a Vanessa, o André e a Irene para nos ajudarem na construção do documentário. Daremos como ponto de partida apresentar 3 artistas nigerianos conhecidos mundialmente por seus trabalhos na cultura africana. São eles Ibinka Olufemi Alao, Chimamanda Ngozi Adichie e Chinua Achebe. Meu nome é Vanessa, eu sou formada em História pela UFJF, tenho mestrado em História, pós-graduação em História da África e Cultura e História dos Povos Indígenas e sou formada também em Pedagogia. Tudo isso pela UFJF. Meu nome é André Luiz, né? Tenho a formação em História, licenciatura em História pelo SES, né? Centro de Ensino Superior, e tenho também, por acaso, uma pós-graduação em História da África, aí na UFJF. Meu nome é Irene, eu sou professora de História desde 2005, trabalhei sempre na rede pública de ensino, na rede estadual. Atualmente eu sou professora do Colégio Tiradentes, apenas lá eu trabalho. Então é isso, trabalho ensinando, né, crianças e adolescentes já há muitos anos. Ibinka Olufemi Alao nasceu em 1975 no estado de Kogi, na Nigéria. Frequentou a escola secundária da Marinha da Nigéria e estudou arquitetura na Universidade de Obafemi Awolowo. Foi nomeado pela Nigéria com o título Embaixador da Arte e, em 2003, recebeu o título Embaixador da Paz do Fundo da População das Nações Unidas. É conhecido pela Global Citizen, uma organização internacional que luta com o objetivo de combater a pobreza no mundo, como um dos 5 artistas que espalharam mensagens de paz no mundo, no caso de Ibinka, através da arte. Hello, my name is Ibinka Alao. I am the UN Art Ambassador from Nigeria, where people's stories bring the community together and empower us to stand up and fight for a better world. O artista se inspira bastante em seu pai e usa seu trabalho para contar histórias a partir de suas próprias experiências de vida. Sua pintura caminha por variados estilos, e ele acredita que o uso de diferentes cores vibrantes
significa uma possibilidade de integrar diferentes culturas através da arte. É isso. Eu gosto muito de usar, eu sempre trago autores negros para os alunos, até porque eu, né, enquanto pessoa branca, gosto de mostrar para os alunos que nós, para falar daquele assunto, nós temos que recorrer, né, preferencialmente a pessoas negras. Mas tem estudiosos brancos. Sim, mas tem estudiosos brancos. Mas se tem estudiosos negros, né? Então, por que a gente vai... por que a gente não vai nessas fontes, né? Então, eu sempre trago para eles. Até o que você comentou da literatura, com os alunos do ensino médio, eu gosto de usar alguns autores... alguns trechos, né, literatura com eles. Os autores africanos que eu já trabalhei, assim, não são tão fáceis para o ensino fundamental. Eu tenho alguns alunos que gostam muito de ler no ensino fundamental, mas tem aqueles que gostam muito de ler e leem muito, e a grande maioria que você bota uma página de texto, né, para fazer uma aula, e eles já torcem o nariz e tudo mais. E no ensino médio, até por conta dos alunos já estarem pensando em vestibular, já tem obras, fica mais fácil. Chimamanda Ngozi Adichie nasceu em 1977 na cidade de Enugu, situada no estado de Anambra, mas cresceu na cidade de Mizuka, onde estudou medicina e farmácia por quase 2 anos na Universidade da Nigéria. Quando completou 19 anos, se mudou para os Estados Unidos, onde aprendeu sobre o racismo e, consequentemente, sobre a diferença entre ser negra nos Estados Unidos e ser negra na Nigéria. Um de seus livros mais famosos, intitulado Americana, é inspirado em sua própria experiência, e o romance conta a história de Aifemelo, que após se mudar para os Estados Unidos, tem que enfrentar as dificuldades da vida de imigrante, mulher e negra no país americano. Além disso, Chimamanda já deu várias palestras para o programa TED, sendo sua mais conhecida O Perigo de uma História Única, onde, resumidamente, a escritora discursa sobre como uma história única pode acabar com a dignidade de um povo, no momento em que essa história é baseada em mostrar um povo como somente uma coisa, repetidamente, até eles se tornarem apenas isso. Povos como as diversas sociedades africanas, que muitas vezes são vistos em uma perspectiva ocidental. O último trabalho de Chimamanda foi o lançamento de seu livro mais recente, Notas sobre o Luto, de 2021, que conta o relato sobre a mensurável dor da perda e as lembranças de resiliência trazidas por ela. A autora escreveu a obra após perder o pai em 2020 e logo após perder sua mãe no ano seguinte. Chimamanda é uma mulher guerreira, feminista e africana, que inspira e ainda vai inspirar muitas pessoas com a sua história. Albert Chinua Achebe foi um dos poetas e romancistas africanos mais conhecidos do século XX. Nascido em 1930 na cidade de Ogari, situada no estado de Anambra, recebeu uma educação voltada para a cultura ocidental, onde a visão unilateral e europeia da história era priorizada, impedindo nigerianos de estudar a cultura e as tradições de seus antepassados. Apesar disso, Chinua Achebe fazia parte da cultura tradicional Igbo, um dos maiores grupos étnicos da África, e por esse motivo, ao ingressar na Universidade de Ibadan, na Nigéria, em 1944, renunciou de vez do seu nome britânico para assumir o seu nome Igbo, Chinua Lumogu, mais conhecido abreviadamente como Chinua. Formou-se em 1953, seguindo a carreira de escritor, e publicou seu primeiro livro em 1958, intitulado O Mundo se Despedaça, que narra a história do guerreiro Okonkwo, que tem seu mundo fragmentado após a chegada do colonizador branco, desestabilizando os valores e as culturas da aldeia Umuofia. O romance é considerado um dos fundadores da moderna literatura nigeriana, além de ser conhecido mundialmente e traduzido para mais de 50 línguas. Em 1990, sofreu um grave acidente de carro que o deixou paraplégico, mas mesmo assim ainda foi professor por mais de 15 anos no Bauer College, no estado de Nova York. Em 2013, aos 82 anos, Chinua Achebe nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido, e a linguagem inédita e autêntica presente em seus livros será sempre guiada pelos diversos autores africanos de língua inglesa. Outra coisa que é complicada, principalmente história da África, é a gente trabalhar a história
de uma visão que não seja da europeia, né? Porque a gente vai ver que os processos de conhecimento, eles são muitos de fora, apesar de que hoje, vocês com a disciplina de história, eu com essa pós-graduação, a gente teve contato com muitos escritores, muitos pesquisadores africanos, né, que contam da sua história, mas ainda em cima de uma epistemologia ocidental, né? A universidade é ocidental, a forma de produzir conhecimento é ocidental. E aí a gente cai numa discussão que não tem fim. Utilizando-se da fala da professora Vanessa, podemos entrar no segundo ponto de inserção do nosso documentário, os imaginários de África produzidos fora do continente. Para isso, usamos o texto do filósofo Friedrich Hegel, Lições sobre a Filosofia da História Universal, de 1837, onde, em questão, o autor se refere à África como um país sem história, sem cultura, mergulhado nas trevas e na barbárie, e que, comparado à Europa, está sempre em decadência. Hegel é um exemplo de muitos outros que se submeteram a uma história única e que, com certeza, influenciou e ainda influencia vários outros a pensarem dessa forma sobre os povos africanos. Entender essas práticas religiosas e perceber que o outro, ele tem o direito de praticar, seja qual for aquela manifestação cultural, seja ela religiosa, ou seja ela outra manifestação cultural, a partir do momento que você entende a origem, você desmistifica aquela situação, né? Então é nesse sentido que quando a gente tem acesso, de fato, ao conteúdo de autores africanos, essa visão que nós teremos a partir da interpretação da literatura de autores africanos, ela vai ficar desmistificada, né, nesse sentido. No ano de 2003, foi promulgada a Lei 10.639, que sancionou a obrigatoriedade do ensino de História da África e da cultura afro-brasileira na rede básica de ensino. Um pouco antes disso, por volta de 1985, os livros didáticos começaram a ser pensados a fim de impulsionar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Nesse sentido, a presença ou ausência desses estudos do continente africano nos materiais seriam chaves para que a comunidade escolar criasse imaginários a respeito das sociedades de todo um continente. Acerca dos livros didáticos, é possível analisar como segue um padrão usual, com noção de tempo cronológico e linear, além de uma visão propriamente europeia sobre o continente, abstendo-se da representação do período medieval, que se faz quase inexistente nos livros. Por fim, crendo na sala de aula como um dos primeiros locais de convivência dos alunos, deve-se reorientar as práticas metodológicas, a fim de evitar preconceitos e estereótipos em torno de uma sociedade ampla e heterogênea. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, a história da caça sempre glorificará o caçador.